Bom, pessoal, continuando nossa aula sobre o custeio ABC, partindo daquele exemplo mais simples que nós vimos na apresentação passada, indo para um outro exemplo um pouco mais complexo, nós vamos ver agora um caso da Baxter Battery e como é que o custeio ABC pode ser utilizado nessa nossa apresentação aqui, nesse nosso caso aqui. Bom, aqui está a demonstração de resultados da Baxter Battery. Temos aqui a DRE e os custos indiretos, que é sempre o nosso foco, como é que os custos indiretos são alocados. E aqui ela utiliza o sistema de custeio tradicional e ela usa uma única taxa pré-determinada em toda a fábrica, baseada em horas-máquina. Então, é sempre aquela questão, como alocar os custos indiretos. Tá? E nesse nosso exemplo aqui, nós vemos que ela está dando prejuízo. Um prejuízo de 2 milhões. A questão, então, na implantação de um sistema ABC, como nós temos visto, nós vimos na primeira apresentação, no pequeno exemplo mais simples que nós discutimos, e agora aqui, nós temos que definir as atividades, os agrupamentos de custos de atividades e as medidas de atividades. Aqui, nesse caso específico, foi montada uma equipe e essa equipe selecionou alguns agrupamentos de custos e as medidas de atividade relativas a esses agrupamentos de custos. Lembrem-se que o agrupamento é onde nós vamos colocar aqueles custos que são próximos uns dos outros, em um determinado agrupamento, e nós vamos encontrar uma medida que tenha relação com esse agrupamento. Então, nós temos aqui 4 agrupamentos e mais um agrupamento genérico chamado de outros. Então, nós temos pedidos de clientes, alterações de design, tamanho do pedido, relação com o cliente. E o outros. E as medidas de atividade, vejam que todas as medidas de atividade, elas têm alguma relação com os agrupamentos de custo. Então, pedidos de clientes. Qual é a medida de atividade? Número de pedidos de clientes. Alterações de design. Qual é a medida de atividade? Número de alterações de design. Tamanho do pedido. Tem relação com horas-máquina. Relações ou relação com o cliente. Número de clientes ativos. E o outros não se aplica, porque ele diz respeito a suporte da atividade e não ao produto. Então, nós não vamos imputar aos produtos custos que não lhes dizem respeito. Aqui, explanando um pouco mais aquilo que nós dividimos, aqueles agrupamentos de custos, o que é cada um deles? Os pedidos de cliente são todos os custos de recursos consumidos pela tomada ou pelo recebimento e o processamento de pedidos do cliente. Então, vai lá o vendedor, ele tem um custo para chegar até o cliente, se for telemarketing, tem um custo de telemarketing. Então, primeiro eu tenho que receber esse pedido do cliente, ou de um modo passivo ou de um modo ativo. E eu tenho que processar esses pedidos. Então, tudo que diz respeito a isso, desde a busca do cliente, ao recebimento do pedido do cliente, ao processamento do pedido, está agrupado aqui nessa categoria, nesse agrupamento de custos chamado pedidos do cliente. O próximo são as alterações no projeto. Toda indústria
ela tem, muitas vezes, necessidade de mudar o seu projeto. Uma fábrica que faz baterias para veículos, a cada novo veículo pode ser que ela tenha que fazer algumas alterações no design para que a bateria sirva lá onde ela vai ser encaixada. Tá? Então, todos os custos de recursos, todos os recursos consumidos pelas alterações solicitadas pelos clientes são agrupados aqui nesta categoria, alterações no projeto. O próximo é o tamanho do pedido. Então, dependendo da quantidade de unidades produzidas, os recursos que são consumidos variam. E esses custos, em função do número de unidades produzidas, vêm para esse agrupamento. Relações com clientes são aqueles custos associados ao relacionamento com o cliente. A manutenção é ligar para ele para ver o que ele precisa, se tem algum problema que a fábrica precise resolver. É manter um bom relacionamento com o cliente para não perdê-lo. E os outros são aqueles custos de suporte, né? São os custos de manutenção da organização e também os custos de capacidade não utilizados. O que significa isso? Se a fábrica está superdimensionada, ela está operando com capacidade ociosa, não é culpa dos produtos que ela faz. E esse custo de capacidade não utilizada vai para uma categoria geral, uma categoria chamada outros, e essa categoria não é atribuída a nenhum produto. Então, feito isso, vamos atribuir os custos aos agrupamentos de custos, usando a primeira fase de alocação. Como é que isso é feito? Vejam que a primeira coisa que se faz é separar esses custos indiretos. O que são cada um desses custos indiretos? Em que constitui os 22 milhões de custos indiretos? Vejam que aqui no sistema ABC, como nós discutimos na primeira parte, não são somente custos relacionados aos produtos, custos de fabricação. Nós temos também algumas despesas que entram aqui e que vão ser atribuídos aos produtos. Nesse nosso exemplo, nós temos aqui 3 departamentos de produção. Então, esse aqui realmente, ninguém tem dúvida que em um sistema de custeio tradicional, isso aqui entra como custo do produto. E os departamentos administrativo e de marketing, que em um sistema de custeio tradicional seria considerado custo do período e não custo do produto. Esses itens que são consumidos aqui nesses vários departamentos compõem os custos indiretos totais que nós vamos atribuir aos agrupamentos de custos e depois atribuir aos produtos. Outra coisa interessante, materiais diretos, mão de obra direta, aquilo que o sistema de custeio tradicional lida de um modo bem tranquilo, que não tem contestação, ele nem entra aqui. Porque esse sistema de custeio tradicional, ele consegue rastrear esses custos em produtos ou em pedidos de cliente de um modo bem tranquilo, de um modo satisfatório. E não necessita, portanto, de ser enquadrado aqui no sistema de custeio ABC. Então, eles já vão ser imputados aos produtos da maneira como eles são em um sistema de custeio tradicional. Aqui nós temos os vários recursos
como é que é feito esse consumo em cada atividade. Vejam que, para que isso seja atribuído, isso depende de uma série de entrevistas feitas com as pessoas envolvidas, para ter uma noção de consumo de tempo, do desgaste que existe, ou o tempo que existe de operação em cada produto, em cada agrupamento de custos. Então, por exemplo, o salário de mão de obra indireta, como é que ele foi dividido? Ele foi dividido, 30% dele vai para pedidos de clientes, 30% para alterações de projetos, 20% tamanho do pedido, relações com clientes 10%, outros 10%. O total tem que dar 100%. Pode ser pelo número de pessoas envolvidas em cada uma dessas atividades, ou eu posso ter uma pessoa envolvida em várias dessas atividades. Aí eu vou ter que perguntar para ela, escuta, quanto tempo você gasta em cada uma das atividades para que nós conseguimos ter esses percentuais. Essa parte aqui é talvez a parte mais complicada do sistema ABC. E tem muito aqui também de subjetividade, né? Nessa divisão dos custos indiretos a cada uma das atividades, em termos percentuais, existe um fator subjetivo que nós não conseguimos fugir dele. Mas é uma etapa que é necessária e que é preciso tempo, dedicação, é preciso muito esforço para chegar nessa tabela que distribui os vários custos aos vários agrupamentos de atividade. Tá? E a soma de tudo tem que dar 100%. Aqui, nessa apresentação, a gente mostra como é que o salário indireto vai ser lançado em cada um daqueles percentuais. Então, por exemplo, se eu tenho lá 6 milhões de mão de obra, de salário de mão de obra indireto, e 30% vai para pedidos de clientes, então eu vou atribuir 1.800.000, que é 6 milhões vezes 30%, dos salários indiretos aos pedidos de clientes. E eu vou fazer isso com cada um desses itens, em cada um dos agrupamentos de custos. Com a planilha de Excel fica fácil, né? Vai para a depreciação de equipamento fabril, que 20% vai para pedido de cliente, então de 3.500.000, 20% disso dá 700.000, vai para pedido de clientes. E assim por diante, até que eu monte a minha tabela. Vejam que tem algumas coisas aqui que não são atribuídas aos agrupamentos. Tem agrupamentos que levam tudo, tem alguns que não levam todos, e assim por diante. Mas a soma total tem que dar aqueles 22 milhões que nós levantamos lá atrás na primeira etapa. Feito isso, nós vamos calcular os índices de atividade para os agrupamentos de custo. Ou seja, agora nós vamos calcular as taxas. Lembrem-se o que eu falei naquela apresentação daquele exemplo simples. Se no custeio, por absorção, eu tenho uma taxa pré-determinada única, aqui eu vou ter várias taxas em função dos agrupamentos que eu determinei, os agrupamentos de custos, centros de atividades. Então, também é estimado aquelas medidas que nós definimos lá atrás. Então, pedidos de clientes, quantos são? São 10 mil. Alterações de projeto no ano, qual que é a expectativa? 4.000 alterações.
espera-se trabalhar com 800 mil horas máquinas, espera-se atender 2 mil clientes. Então, essas informações são utilizadas para que eu calcule as taxas de atividade, onde eu vou dividir o custo total de cada atividade pelos níveis totais de cada atividade também. Né? Então, o que eu faço? Nós calculamos lá na etapa 2 o custo com cada agrupamento de atividade e agora nós temos o total de atividade, dividimos um pelo outro, nós temos a taxa de atividade. Por exemplo, qual que é a taxa do agrupamento pedidos de clientes? É R$ 452 por pedido. Então, cada pedido me custa R$ 452. Cada alteração no projeto me custa R$ 760. E assim por diante. Vejam que o agrupamento outros não tem uma taxa, por quê? Porque ele não se aplica, ele não vai ser atribuído ao produto. E aqui é um resumo onde nós vemos que materiais diretos, mão de obra direta e custos de entrega são rastreados pelo sistema de custo tradicional, né? Então os objetos de custo são produtos, pedidos de cliente e clientes, e os custos indiretos, eles passam por várias etapas. Na primeira fase, nós definimos os agrupamentos de custo, né, nesses 4 mais 1, sendo que o outros não vai para os produtos nem para os clientes. E na segunda fase, nós vamos atribuir esses custos aos objetos de custo, quer sejam eles produtos, quer sejam eles pedidos de clientes, quer sejam eles os clientes propriamente dito. E os outros não são alocados a nenhum objeto de custo. Bom, como é que nós vamos agora atribuir os custos aos objetos de custo? Vejam, eu tenho aqui 2 modelos de bateria. Isso não foi falado lá inicialmente, mas vamos falar nisso agora. São 2 modelos que a Baxter Battery fabrica, a Sure Start e a Long Life. Uma é mais moderna que a outra, vamos dizer assim, mais avançada, a Long Life. Por quê? Por que a gente diz isso? Porque, vejam, a Sure Start não requer nenhum novo recurso de design. Já a Long Life requer novos recursos. A Sure Start vende mais baterias para menos pedidos. Já a Long Life ela tem um público mais sofisticado, diferenciado. São menos baterias para um maior número de pedidos. Cada Sure Start precisa de 36 minutos de tempo de máquina. Ela gasta 480 horas máquina. A Long Life, a Sure Start não tem projeto personalizado, a Long Life tem. E a Long Life precisa de mais tempo de máquina. Ela gasta menos tempo no total porque são menos baterias, mas o gasto por unidade fabricada é maior do que na Sure Start. A Sure Start gasta 36 minutos e a Long Life 48 minutos. Feito isso, nós vamos começar a atribuir os custos indiretos aos produtos. O que nós vamos fazer? Nós pegamos aquela taxa de atividade e multiplicamos pela atividade esperada. Que atividade que existe na Sure Start? Só pedido de clientes, 4.000, e hora máquina, que é o tamanho de pedido. Nós temos aqui a taxa, nós temos a atividade, nós temos o custo, que vai ser atribuído àquela linha de produto Sure Start. No total, 4.928.000. A mesma coisa é feita com a Long Life. Veja que eu fabrico menos Long Lives,
mas eu vou atribuir a ela mais custos. Por quê? Porque eu tenho atividades aqui que primeiro não tem lá na outra, e outras, nas outras atividades, eu tenho um maior volume. Por exemplo, eu tenho mais pedido de cliente, o tamanho de pedido ele é menor no seu total, mas nós vamos dizer que o custo por bateria produzida é maior. Eu produzo 800 mil de uma, 400 mil de outra. A diferença é muito grande, é o dobro, né? Uma outra coisa para o qual o ABC serve, e muitas vezes eu preciso disso, eu preciso atribuir custos aos meus clientes. Né? Não é só o produto que leva um custo. Eu posso ter clientes que são que me demandam mais. Eu tenho que ter uma taxa para ele diferenciada, um custo para ele diferenciado. Então, aqui está o exemplo com 2.000 clientes, a Acme Auto Parts, né? A Acme está sempre presente. Ela fez, dos 2.000 clientes, a Acme fez um total de 12 pedidos. Vejam que 4 pedidos de long life necessitaram de alteração do projeto. Então, dos pedidos, foram 8 pedidos com 60 sure starts e 4 pedidos com 50 long lives. Então, são 50 por pedido, 60 por pedido. As 480, que é 8 vezes 60, exigiram 288 horas máquina, ao passo que as 200 long life, que são 4 vezes 50, exigiram 160 horas máquina. E eu ainda tive alteração no design. Aqui, está aqui então o custo para a Acme Auto Parts. Nós temos aqui os agrupamentos de custos, né, e pedidos de clientes, a taxa específico para esse cliente. A taxa da atividade não muda, mas eu vou atribuir essa taxa aos pedidos que esse cliente me fez. Ele me fez 12 pedidos. Então, esse cliente, de pedidos de cliente, me custou 5.424. Esse cliente me exigiu 4 alterações do projeto. Cada alteração me custa 760. Foram 448 unidades solicitadas no total. E eu tive uma relação com o cliente, né? Porque é um cliente só, no caso aqui. Então, esse cliente me custou R$ 12.916. Por que é importante nós calcularmos isso? Porque, às vezes, tem cliente que pode ser que me dê prejuízo. Então, nós temos que calcular as margens de produto e as margens do cliente. Um produto pode dar lucro, mas quando é vendido para um cliente, ele pode dar prejuízo. Aquele cliente, pode ser que ele não seja bom para a empresa. Ou nós aumentamos o preço, o que nós cobramos dele, ou nós desistimos desse cliente. Então, está aqui os relatórios gerenciais que nós vamos preparar. Lembrem-se que os custos diretos já estão atribuídos, eles não vão ser alterados, o sistema de custeio tradicional lida bem com eles. Mas, no custeio indireto, primeiro vamos calcular a margem dos produtos. Primeiro, nós temos que reunir os dados de venda e de custos diretos de cada produto. Está aqui colocado inicialmente os custos diretos desses produtos. Depois, nós vamos atribuir os custos, né, baseado no ABC e que nós calculamos previamente de cada produto. Então,
Tá, primeiro os custos indiretos e depois os custos, a atribuição de custos pelo ABC. Está aqui a Sure Start, só pedido de cliente, tamanho de pedido, ao passo que a Long Life ainda tem, além de pedido de cliente, tamanho do pedido, alteração de projeto. Feito isso, nós vamos calcular a margem do produto. Como é que é calculada a margem? É o valor da venda menos os custos. Vejam que a Sure Start me dá um lucro excepcional. Ao passo que a Long Life me dá prejuízo, já direto no produto. O que isso significa? Que ela das duas, pode ser as duas ao mesmo tempo aqui. Pode ser que a Sure Start esteja sendo vendida por um preço acima do que deveria, né? Ou seja, pode ser que eu tenha algum espaço para reduzir um pouco o preço da Sure Start e vender mais, mas quase que com certeza a Long Life está subcusteada. Por estar subcusteada, ela está sendo vendida a um preço abaixo do que deveria ser vendido. E eu estou tendo prejuízo nela. Feito isso, vejam, o restante, aqueles custos que não são atribuídos aos produtos, que são nas relações com clientes e os outros, explica aqui o meu prejuízo operacional de 2 milhões que a gente apontou lá atrás. Um bom pedaço dele vem da venda, propriamente dito, de long lives, mas não tudo. A Long Life responde com 1.132.000 dos 2 milhões de prejuízo. Um outro pedaço nós temos que buscar em outro local. Bom, feito a margem do produto, nós temos que ir para a margem do cliente. Né? Vamos ver então a Acme Auto Parts, o que foi a venda para ela, o que foi de custo direto para ela. Né? O custo direto é calculado em função daquilo que ela comprou de itens. Nós estamos com eles aqui. Depois disso, vamos atribuir os custos ABC à Acme, né? Como nós calculamos lá atrás. Então ela comprou 29.200 e teve tudo isso aqui de custo, que nós já calculamos em uma planilha ali atrás. O que isso implica? Que a margem do cliente da Acme ele é bastante estreita, mas ainda assim ela não dá prejuízo. A empresa está tendo prejuízo no total, mas a Acme ela ainda é um lucro pequeno, mas ainda me deixa alguma margem aqui na Acme. Bom, se eu fosse utilizar o sistema de custeio tradicional, né, o que a gente faz? Primeiro, os custos diretos de cada produto, que é material direto, mão de obra direta, né, que está aqui lançado na planilha, na tela, como vocês estão vendo. Feito isso, nós vamos atribuir os custos indiretos de produção, utilizando o quê? A taxa que foi definida para toda a planta, que era o número de horas máquina. Então eu tenho a taxa de aplicação do custo indireto de produção a R$ 17,50 por hora máquina. Vejam que aqui eu não tenho os 22 milhões do ABC, eu tenho 14. Por quê? Porque um pedaço daquele do ABC vai estar sendo considerado no custeio tradicional como despesa do período, um custo do período. Vai estar lá na DRE, mas não vai ser atribuído ao produto. Então eu tenho aqui que cada hora máquina me custou R$ 17,50, a Sure Start vai levar R$ 480 mil, e a Long Life vai levar R$ 320 mil dessas horas máquinas que eu gastei. 320
desculpa aqui, 420 mil, 420 mil horas máquina e 480 mil horas máquina e 320 mil horas máquina, não é reais. Né? Então eu vou multiplicar os 17,50 por hora máquina pela quantidade de hora máquina para que eu atribua o custo indireto aos produtos. Então eu fazendo isso, né, 480 mil horas vezes 17,50 dá 8 milhões e 400 mil para a Sure Start, 5 milhões e 600 mil para a Long Life. Perfazendo o total meu dos 14 milhões que eu preciso distribuir entre os produtos. Feito isso, vejam que pelo sistema de custeio tradicional, todas as duas baterias me dão lucro, tanto a Sure Start quanto a Long Life. Onde é que está a despesa aqui? Tem 11 milhões aqui de expedição, despesa de marketing, despesa administrativa. Né? Essas despesas que, somadas ali a essa margem do produto e deduzidos da venda, é que vai me dar o prejuízo de 2 milhões. Se a gente for calcular as margens pelo sistema tradicional e pelo sistema ABC, vejam só a diferença. No tradicional, eu tenho a margem divulgada dos produtos na Sure Start de 6.900 e no ABC de 8.372. O ABC, a Sure Start, me dá uma margem melhor, uma diferença de 1.472.000. No tradicional, a Long Life me dá lucro. No ABC, ela me dá prejuízo. Então, o tradicional sobrecusteia a Sure Start e divulga uma margem de produto mais baixa para ela. E faz exatamente o oposto com a Long Life. Ela subcusteia a Long Life e divulga uma margem de produto mais alta do que realmente esse produto tem. Bom, por que então as margens do produto pelos dois sistemas diferem? Tem 3 razões aqui que os autores que nós estamos estudando divulgam como razões para essa diferença. Primeiro, o sistema de custeio tradicional, nós já falamos isso, ele aloca todos os custos indiretos de fabricação para os produtos. O ABC apenas aqueles consumidos por esses produtos. Vejam que eu tenho custo que não diz respeito ao produto, como o custo da ociosidade, né? Aquele excesso de capacidade. O que o produto tem a ver se alguém planejou errado a fábrica? O ABC ele arranca isso fora. Isso não é culpa do produto. No tradicional, isso está lá no custo do produto. Segundo, eu tenho uma base de alocação no tradicional que é relacionada a volume. Né? E tão somente a volume. O ABC não é só volume. Vejam que aquelas taxas do ABC, nós utilizamos várias medidas de atividade. De volume, tinha qual? Tinha horas máquina, bem dizer. Talvez número de pedidos. Né? Mas a gente tem outros tipos de medida no ABC que deixa o custo com uma apuração melhor. Qual que é a outra? No tradicional, aquelas despesas de venda e administrativa, elas são consideradas despesas do período, elas não entram no custo do produto. Já o custeio ABC, aquilo que está relacionado ao produto ou ao cliente, ele é custeado,
ele é atribuído quer ao produto, como por exemplo, custo de expedição, que é uma despesa do período tradicional e é um custo do produto no ABC. E eu tenho custos indiretos também não relacionados à produção, né? Como aquelas despesas de venda que nós colocamos lá e administrativas, que não são levados em consideração no custeio tradicional. Bom, de um modo geral, eu tenho que usar os dois sistemas juntos, né? Não só o tradicional, mas também o ABC. E aqui o autor discute algo que é da teoria de restrições, que foi discutida rapidamente no primeiro capítulo. Ele, em conjunto com o custeio ABC, ele é muito útil para mostrar qual o caminho que a direção deveria seguir na busca da melhoria constante. Então, os autores aqui sugerem, nesse livro que nós estamos estudando, a utilização conjunta da teoria das restrições, o TOC, né, junto com o custeio ABC. E sempre ter em vista um alvo, um benchmark, para que você possa comparar as informações de custo. Será que o meu custo que eu calculei, essa taxa que eu calculei, ela está razoável? Ela está próxima? Eu sei que isso nem sempre é fácil de se conseguir, porque depende de informações que são internas de cada empresa e nem sempre divulgadas. Mas é uma sugestão que fica de se procurar benchmarking para apurar para sempre buscar uma redução nos seus custos indiretos. Bom, por que as empresas não usam os relatórios, o ABC? Nós já discutimos isso. Primeiro, que os externos são menos detalhados que os internos. Depois, pode ser difícil fazer essas alterações no sistema de contabilidade. O ABC não atende às exigências societárias e fiscais. Então, ele não está de acordo com aquilo que a legislação manda fazer de apuração de custos. E como existe a subjetividade no ABC, queira ou não existe uma certa subjetividade, os auditores que vão auditar os balanços podem levantar algumas dúvidas sobre como é que essas entrevistas foram conduzidas. Porque essa condução das entrevistas pode levar a uma alteração no resultado do custo do produto, no custo do cliente, etc. Aqui estão colocadas as limitações do ABC. Primeiro, são precisos recursos substanciais para se implantar. É uma implantação difícil, né? Grandes empresas que usam isso, pequenas e médias empresas, dificilmente. Depois enfrenta-se muita resistência entre os próprios empregados, entre a direção, porque os relatórios vão ser diferentes. Existe um desejo de alocar totalmente todos os custos aos produtos. Com aquele custo da ociosidade, é uma tendência natural que eles sejam alocados aos produtos. É difícil se convencer a pessoa que isso deve ser lançado como custo do período e não custo do produto. A interpretação pode ser errada, né? Nem todo mundo está preparado para ler um relatório baseado no custeio ABC. E, por último, como ele não está de acordo com
a legislação societária e fiscal, as empresas teriam que ter 2 sistemas de custeio, né? O que deixa isso mais caro, mais difícil de ser implantado. Ela acaba optando por um sistema de custeio só e o ABC acaba ficando de lado. Bom, com isso nós terminamos aqui o nosso capítulo 7 e ao próximo capítulo nós vamos tratar sobre planejamento de lucro ou orçamentos. Vejo vocês lá.